Boa tarde, senhoras e senhores. Voltamos aqui no Tudo Mastigado, correto? Hoje vamos ter uma aulinha sobre diluição, mistura e titulação. 3 conteúdos de extrema importância para você que vai fazer a sua provinha do Enem, correto? Lembrando que para acompanhar nossos exercícios, corre lá no nosso site, tudomastigado.com.br, baixe o nosso e-book, compre o nosso e-book por um preço bastante acessível e consiga acompanhar melhor os professores que forem fazendo aí as aulas durante a semana, correto? Lembrando que nossas aulas acontecem de segunda a sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde. Não deixa de acompanhar a gente, porque o melhor é de graça. Então é para você que quer estudar, que quer passar no Enem. Fechou? Vamos lá, senhores. Nosso primeiro conteúdo aqui, o primeiro conteúdo que a gente vai estudar hoje, ele se chama diluição. Vamos fazer aqui. Diluição, beleza? Para explicar a diluição, eu vou aproveitar o meu grande técnico do computador, o senhor Gabriel. Cheguei aqui mais cedo, o Gabriel falou: mamá, fiz um cafezinho aqui para você. Aí tinha um café pronto para mim, que era esse café inicial, correto? Aí ele tava com um café, só que tava um café muito forte. Senhores, quando eu falo que o meu café está muito forte, significa que ele está com uma alta concentração, correto? Então aqui, olha, eu vou falar que ele tem uma concentração inicial. Tá muito forte esse café. Aí eu falei assim: Gabriel, pô, esse café aí tá muito forte, eu gosto dele um pouquinho mais fraco. Aí o Gabriel falou o seguinte: mamá, vai lá na torneira, coloca um pouquinho de água. Senhores, quando eu colocar um pouco mais de água, esse café vai passar de mais concentrado para menos concentrado. Então eu vou alterar a concentração dele. Eu tenho uma concentração no início e uma concentração no meu final. Perfeito. Outra coisinha. Eu tinha um volume no início, correto? Vamos imaginar que eu tinha 100 ml de café. Depois que eu coloquei mais água, o volume da minha solução aumentou. Então eu também tenho um volume final. Perfeito. Outra coisa importante, senhores. Quando o Gabriel fez o nosso café, ele colocou uma massa específica de pó de café. Aí eu pergunto para vocês, depois que eu fiz a minha diluição, depois que eu adicionei água, eu alterei a massa que eu tinha de café? Não alterei. A massa que eu tenho de café no início vai ser igual a massa que eu tenho de café aonde? No meu final. Então a gente pode fazer uma regrinha aqui, ó. Como é que é a regrinha, mamá? Massa do início igual a massa do final. Então a massa ela não vai ser alterada. Agora vamos lembrar o nosso conteúdo passado, que é o conteúdo de concentrações. Mamá, como é que era a concentração comum lá na semana passada? Muito simples. Concentração comum é igual a massa do meu soluto dividido pelo volume da minha solução, beleza? Massa do soluto por volume de solução. Olha, entre essas 3 aqui, essas 3 grandezas que eu coloquei, só uma delas continua constante no meu processo, que é a massa. Então eu vou deixar ela sozinha na minha equação, tudo bem? Vou passar ela para o outro lado. Então eu vou ter massa do soluto é igual a concentração da minha solução vezes o volume da minha solução. A partir disso daqui, eu vou construir minha relação de diluição, tudo bem? Vamos dividir aqui o quadro, só para ficar mais organizado. Mamá, como é que você vai fazer então? Vamos lá, gente. Olha, a massa do início é a mesma massa aqui, certo? Soluto. Então a massa do início vai ser concentração inicial vezes o volume inicial. Vamos lá? CI, VI. Bacana. Agora aqui, ó, isso daqui vai ser igual à massa final. E a massa final nós sabemos que vai ser concentração final vezes o meu volume final. Bacana. Montei a minha relaçãozinha de diluição, correto? Se eu tenho uma solução de volume inicial e concentração específica, se eu aumento o volume dela, a concentração diminui. Se eu diminuir o volume, a concentração aumenta. Fiz uma diluição, perfeito? Muito simples. Só que essa concentração que eu estou falando com vocês é a concentração comum. Eu ensinei outros tipos de concentrações na aula passada. Vamos lembrar aqui, gente? Eu posso trocar minha concentração comum por concentração molar, que também é chamada de molaridade. Vamos fazer aqui? Molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Gente, a relação é a mesma. Eu só troquei as grandezas aqui de concentração. Em cima eu tenho gramas por litro, embaixo eu tenho
mol por litro. Beleza. Teve um outro tipo de concentração que eu também ensinei para vocês que mexia com porcentagem. Vocês lembram qual que era? Era o que a gente chamava de título. Beleza? Vamos fazer aqui rapidinho? Título inicial vezes. Agora cuidado, gente. Vou mexer com título em massa, tá bom? Título em massa. Aí aqui eu vou colocar massa inicial. Não falar assim, pô, mamá, aqui não é massa, aqui é volume. Calma, ó. Essa massa aqui é a massa da solução, é o total. Essa massa aqui é a massa do soluto. São coisas diferentes, são massas diferentes. Aqui é a soma de soluto mais solvente, beleza? Então, título inicial vezes massa inicial será igual a título final vezes a minha massa final. Fechou? Tem umas 3 relações que você vai poder utilizar na sua provinha, são muito simples de ser lembrada. Mamãe, eu preciso realmente lembrar as 3 equações? É claro que não, gente. Vai fazer o quê? Vai lembrar a mais fácil. A mais fácil é essa equação aqui de cima. Lembra a equação de cima que vocês vão conseguir fazer qualquer questão de diluição, beleza? Tranquilo? Então fechou, senhores. Pra gente ir pro próximo, deixa eu apagar o quadro aqui rapidinho. Vamos lá, senhores. O próximo conteúdo vai ser o nosso conteúdo de misturas. Misturas, tá? Devo lembrá-los que esse conteúdo aqui de misturas são misturas que não haverá reação química. Eu não vou ter reação química nessa mistura e eu estou tratando de volumes do mesmo solvente. Eu estou misturando soluções de um mesmo solvente, tá? Isso aí é muito importante para vocês, porque lá na estequiometria a gente mexe um pouquinho com mistura de misturas que acontecem em reações químicas. É um pouco diferente, vai mexer com estequiometria e tudo mais. Então cuidado com isso, tá? Vamos desenhar aqui nossos copinhos. Senhores, vou chamá-los aqui de copinho 1, né, do meu Becker 1, Becker 2 e Becker 3, beleza? Imagina a seguinte situação. Aqui no meu copo 1 eu tenho um suco de laranja, tá? E no copo 2 eu também tenho um suco de laranja. Só que aqui eu tenho um suco de laranja um pouquinho mais fraco, ele está bem diluído. E aqui eu tenho um suco de laranja mais forte, ele está mais concentrado. E eles possuem volumes diferentes, beleza? Vou falar que aqui tem 200 ml, vou falar que aqui eu tenho 300 ml. O que foi que eu fiz? Eu achei esse copo aqui muito fraco e eu achei esse copo aqui muito forte. Peguei os 2 copos, misturei. Quando eu misturei os 2 copos, eu formei a minha solução 3, beleza? Vamos falar aqui então rapidinho sobre elas. Senhores, nesse daqui eu tenho uma concentração que eu vou chamar de concentração 1, né? Concentração do copo 1. E eu também tenho a concentração do meu copo 2. Bacana? Quando eu misturar esses meus 2 copos, eu vou ter uma nova concentração, que eu vou chamar de C3. Bacana. Meu copo 3. Seguinte, aqui eu tinha um volume de 100 ml, tá? 100 ml de solução aquosa. Aqui eu tinha um V2 de 300 ml de solução aquosa. Quando eu misturar esses 2 copos, aí eu vou ter agora o meu V3. Só que aqui a gente pode fazer a seguinte relação. O meu V3 vai ser igual a V1 mais V2. Então se aqui eu tinha 200 ml, aqui eu tinha 300, no final eu tenho um copo com 500 ml. E agora a nossa relação, né, mais específica aqui das diluições, que vai ser, por exemplo, a minha massa, né? Por exemplo, vai ser a minha massa. Então eu tenho uma massa de laranjas aqui específica, M1. Vamos imaginar que a gente colocou aqui, sei lá, 5 laranjas. Aí aqui eu tenho uma massa de laranjas M2. Eu tenho 10 laranjas. Então aqui eu vou ter um M3. Bacana. Senhores, se você quiser saber o M3, é fácil. Você soma M1 mais M2, 5 mais 10, no final você tem quantos? 15.
Então, M3 é igual a M1 mais M2, correto? A nossa relação que vamos utilizar é essa daqui, tranquilo? Vai ser essa relaçãozinha aqui das minhas massas. E vamos utilizar aquela mesma relação de concentração comum, tá? A massa da minha solução é igual à concentração vezes o volume da solução. Bem simples. Vamos lá, senhores, devagarzinho aqui então. Tem um giz diferente. Senhores, vamos lá. M3 igual a M1 mais M2. Sabemos que M3 é igual a C3 vezes V3. Vamos aqui? C3 vezes V3. Isso daqui vai ser igual a M1. E M1 sabemos que vai ser C1 vezes V1. Opa! C1 vezes V1. Soma mais, que é a próxima solução. C2 vezes V2. Bacana. Aqui eu tenho a nossa relaçãozinha de mistura de soluções, tá bom? Gente, aqui eu misturei apenas duas soluções, ó. C1V1 mais C2V2. Mas eu poderia misturar quantas soluções eu quisesse. Por exemplo, eu poderia fazer C1V1 mais C2V2 mais C3V3. Essas três soluções formariam a minha C4V4. Algumas pessoas gostam de colocar esse daqui como se fosse concentração final e aqui como se fosse o volume final. Vai dar no mesmo, tudo bem? É até mais fácil se você não quiser se confundir muito. Mas eu utilizo números porque aí eu consigo visualizar melhor o que eu estou falando. Tranquilo? Então essa é a nossa segunda relação de hoje. E vamos para a terceira e última relação. Vamos lá. Nossa terceira e última relação vai ser a nossa titulação, correto? Senhores, não confundam, cuidado para não confundir titulação com título. O título que a gente falou na semana passada é um tipo de concentração, correto? Vai ser a massa do soluto sobre a massa da sua solução, aí você multiplica por 100 para sair a concentração de outra solução. Nós vamos estudar aqui apenas a titulação por neutralização, beleza? É a única que vai importar para a gente. Existem diversos tipos de titulação. Titulação de neutralização, titulação de precipitação e assim por diante. Mas a que importa pra gente é a mais simples, neutralização. Tranquilo? Pra gente relembrar um pouquinho o que é uma neutralização, eu vou passar uma revisão rapidinha pra vocês, tudo bem? Imagina a seguinte situação, senhores. Eu tenho aqui HCl reagindo com NaOH, ácido clorídrico mais hidróxido de sódio. E isso daqui é uma reação de neutralização. Por quê? Mamá, por que isso daí é uma neutralização? Senhores, aqui eu tenho ácido e aqui eu tenho a minha base. E vocês sabem que toda reação entre ácido e base gera sal mais água. Vamos lá? Olha aqui, olha, que coisinha bacana e fácil de ser feita. Eu tenho uma hidroxila e eu tenho um H+. Quando eu junto uma hidroxila e um H+, eu formo quem? Eu formo a água, correto. Vamos fazer aqui? Colocarei a minha molécula de água. Mas, agora eu tenho outra formação. Formação de quem? Sobrou Na+, e sobrou o meu cloreto, que é o Cl-. Aí você vai ter a formação do seu sal. NaCl. Pronto. Água e sal ou sal mais água. Só que vamos fazer outro exemplo aqui pra gente. H2SO4 mais KOH. Ácido sulfúrico, hidróxido de potássio. Vamos colocar isso aqui para reagir, senhores. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quantos H+ eu tenho? 2 H+. Quantas hidroxilas eu tenho? Apenas uma. Então eu tenho que fazer o que com essa reação? Eu tenho que balancear a minha reação. Ó, se aqui eu tenho 2 e aqui eu só tenho uma, eu multiplico essa substância por 2. Bacana? Por 2. Agora eu vou formar o seguinte, ó. 2H+ com 2 hidroxilas formam 2 águas. Mas, senhores,
O potássio está ficando com carga positiva, correto? Ele é um metal alcalino. Todo metal alcalino tem uma carga positiva. O sulfato perdeu 2H+. Se ele perde 2 cargas positivas, ele fica com 2 negativas. Então, se aqui é 1 positivo e aqui são 2 negativos, eu preciso de 2 potássios para neutralizar as minhas cargas. Vai ficar assim, ó. K2, SO4. Claro que eu estou pensando numa neutralização total, beleza? Não é a parcial. Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Aqui eu misturei 1 com 1. Aqui eu misturei 2 com 2 também depois do balanceamento. E eu tive que balancear por causa das minhas hidroxilas. Então, numa reação de neutralização, é muito importante você levar em consideração a quantidade de íons H+, e OH- que você tem em solução. E esse é o ponto principal da minha titulação por neutralização, tudo bem? Beleza. Como é que vai funcionar a neutralização, senhores? Imagina aqui um sisteminha. Vamos desenhar aqui. Eu não sou muito bom de desenho, não? Vamos tentar desenhar. Tenho aqui minha vidraria, bonitinha. E aqui embaixo eu vou ter uma outra vidraria. Bacana. Senhores, imagina que aqui em cima, né, nessa parte amarelada, eu tenho uma solução que eu vou chamar de solução padrão. Por que solução padrão? Eu tenho uma solução padrão de uma base. E essa solução padrão da minha base, eu tenho exatamente a concentração molar dela e eu tenho exatamente o meu volume. Mamá, como é que você tem seu volume? Gente, essa vidraria aqui é uma vidraria graduada. Eu consigo ler o volume que eu gastei na titulação, o volume que desceu aqui para baixo, tá? Aqui é uma torneirinha que eu abro e vai caindo solução básica aqui embaixo. E nessa parte de baixo, eu tenho uma solução ácida, correto? E dentro dessa solução ácida, eu não sei a concentração molar, tá? Eu não sei a concentração molar. Imagine que eu peguei um ácido qualquer no laboratório, tá? Eu sei qual é o ácido, mas não sei a concentração dele. Ele está muito velho, ficou aberto, coisas do tipo. Mas o volume dele eu sei, né? Porque eu consigo medir o volume nesse frasco aqui. Bacana. Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou abrir a torneirinha e vou começar a gotejar base na minha solução ácida, bem devagarzinho, tá? Bem devagarzinho mesmo. E aqui, opa, desculpa. E aqui dentro dessa solução ácida, eu coloquei uns pinguinhos de uma coisinha chamada fenolftaleína. Mamãe, o que é a fenolftaleína? Fenolftaleína, gente, é uma substância indicadora, é um indicador ácido de base. Ela vai mudar de coloração a partir do pH do seu meio. Quando o seu meio estiver ácido, ele vai ter o quê? Opa, desculpa, deixa eu deixar aqui ácido, né? Não ácida. Quando o seu meio estiver ácido, ele não vai ter coloração, vai ficar incolor. Mas quando o seu meio começar a ficar básico, ele vai tornar a solução rosada. Então você consegue saber exatamente não, você consegue ter uma visualização de quando foi o ponto de equivalência. Quando foi que essa solução começou a ficar neutralizada, tudo bem? Você vai deixando cair aqui, ó, base. Base, vocês sabem que tem hidroxila, correto? E aqui o ácido tem quem? Tem um H+. Começa a gotejar, a hidroxila começa a se ligar com o H+, formando água, vai ligando, tirando um excesso de H+. Vai chegar um momento que a quantidade de H+, e de OH- vão ficar iguais. Nesse momento, você não consegue ver ainda o ponto de viragem, não mudou a coloração. Quando você tiver um pouquinho mais de OH-, por exemplo, um OH-, aí essa solução vai mudar de coloração, ela vai ficar um rosa bem clarinho. E aí que você sabe que você tem que parar de titular, tudo bem? Aí eu consigo fazer uma equaçãozinha para saber a concentração do meu ácido. Como é que eu consigo, senhores? Primeiro, tenho que levar em consideração a quantidade de H+ que eu tenho no meu ácido. Por exemplo, aqui eu tenho um H+, coloco 1 aqui. Aqui eu tenho 2 H+, eu coloco 2 aqui. Perfeito. Aqui eu tenho a concentração do meu ácido, a concentração sempre em mols por litro. Cuidado. E eu também tenho o meu volume do ácido. Bacana. Então, no lado esquerdo eu coloquei tudo do ácido. Quantidade de H+, concentração do ácido e volume do meu ácido. Bacana. Do lado direito, eu tenho a concentração da base, que eu sei a concentração exata dela, porque eu preparei a minha solução. Também tenho o volume da minha base, correto? O volume da base que eu sei que quanto foi gasto, porque é graduado na minha vidraria. E eu tenho que colocar a quantidade de OH- também. Mamá, por que você colocou o H+ ou OH-? Senhores,
Isso daqui é uma reação de neutralização. Então, a quantidade de H+ e OH- que você tem na sua molécula é de extrema importância. Você tem que saber, você tem que levar em consideração isso daqui. Desculpa. Então, isso daqui é como se fosse um fator de correção para a sua equação química, tá bom? É só aplicar essa equação e você descobre o que você quiser. Se não souber a concentração da base, você descobre. Se não souber a concentração do ácido, você descobre também. Se quiser saber os volumes, mesma coisa. Mamá, qual que é a parte complicada? A parte complicada é se ele não der a fórmula molecular do ácido ou da base. Se ele der só um nome. Se ele só der um nome para vocês, você vai ter que saber a fórmula molecular. Por exemplo, eu sei que o ácido sulfúrico é H2SO4. E eu sei que o ácido sulfuroso, por exemplo, é H2SO3. E assim por diante. Então você tem que treinar um pouquinho também a parte de nomenclatura de ácidos e bases. Perfeito? Então vamos lá para os exercícios. Passem para o exercício já para eles darem uma lidinha, por favor. Vamos lá, senhores. Questão 9, uma questão da FUNESP, tá? Na preparação de 750 ml de solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração igual a 3 mols por litro, a partir de uma solução estoque de concentração igual a 18 mols por litro, é necessário utilizar um volume de solução estoque expresso em ml, igual a... Vamos lá, gente. É muito simples essa questão, tá? Passa aqui para a câmera principal. Ó, molaridade inicial, que é a concentração molar inicial, vezes o volume inicial, que é igual a molaridade final vezes o volume final. É aquelas primeiras equações que eu mostrei para vocês na diluição. Isso é um tipo de diluição, tudo bem? Você tem uma solução estoque que você pega lá do seu estoque, do seu laboratório, e você vai diluir essa solução até chegar numa concentração em que você deseja, numa solução de concentração específica. É bem simples. Senhores, qual é a concentração inicial, né? Qual é a concentração da sua solução estoque? Você tem uma solução de 18 mol por litro, 18 molar. O volume dessa solução você não sabe. A gente ainda quer descobrir quanto é que a gente vai utilizar. A concentração que você quer chegar para utilizar é uma concentração de 3 mols por litro, 3 molar. E o volume final que você quer de solução, deixa eu ver certinho, é 750 ml. Alguns de vocês vão falar assim, mamá, aqui eu tenho mol por litro, aqui eu tenho mol por litro. Eu não preciso transformar isso daqui em litros? Você não precisa, tá? Por quê? Se aqui tiver em litros, no início também vai estar... desculpa. Se aqui tiver em ml, no início eu também vou ter em ml. Então você vai ter sempre as duas iguais. Se aqui é mol por litro, aqui também é mol por litro. Se aqui fosse em metros cúbicos, aqui também seria metros cúbicos. E assim por diante. Então vamos lá, senhores. Volume inicial é igual a 3 molar vezes 750 ml dividido, aí você passa dividindo o 18. 18 molar. Você corta aqui mol com litro, certo? E faz sua equaçãozinha. Você vai descobrir um valor, deixa eu me verificar, de 125 ml de solução, tá? Então, ó, você vai pegar lá no seu estoque 125 ml dessa solução 18 mols por litro. E você vai colocar mais água. Mas como assim eu vou colocar mais água? Você vai pegar água destilada e vai começar a adicionar nessa solução, até que ela chegue num volume final de 750 ml. Quando ela chegar nesse volume, você vai ter diluído, a concentração vai diminuir de 18 para 3. Tranquilo? Fácil? Beleza. Vou passar para a próxima questão para que você já dê uma lidinha como é que vai funcionar.
Vamos lá, senhores. Questão 5 da FEI de São Paulo. O volume de solução de ácido sulfúrico, também ácido sulfúrico, de densidade 1,39 gramas por centímetro cúbico e 49% em massa, que deve ser diluído em água para preparar um litro de solução 1,39 molar, é. Então ele quer saber quanto que você vai ter que colocar, né, quanto você vai ter que diluir dessa solução aí, estoque, né, solução padrão, para chegar até essa solução final de 1,39 molar. Vamos aqui para o quadro. Senhores, muito simples, ó. Primeira coisinha, eu vou ter que descobrir a concentração em mols por litro daquela solução em estoque, tudo bem? Como é que eu vou fazer, ó? Eu tenho uma relaçãozinha para chegar primeiro na relação em gramas por litro, que é a concentração comum. Como é que é essa relação? Eu pego a densidade da minha solução, multiplico pelo título muito e muito a sua vida, tudo bem? Vamos lá, senhores. Qual que é a densidade que você tem da solução inicial? Ela tem uma densidade de 1,39 gramas por centímetros cúbicos. Beleza. O título dela ele forneceu, é o 49% em massa. E aqui eu vou multiplicar por 10, beleza? Então eu vou descobrir agora a minha concentração em gramas por litro. Essa concentração em gramas por litro vai ser equivalente a 681,1 gramas por litro, beleza? Só que você tem que transformar isso daqui para quê? Para mol por litro, porque é o tipo de concentração que ele está mexendo com vocês na questão. Mamá, como é que eu faço para transformar bem facinho, bem rápido? Senhores, é só você pegar esse valor aqui e dividir, tá? Você vai dividir pela massa molar do ácido sulfúrico. Pô, mamãe, não lembro como é que é a massa molar do ácido sulfúrico, não. Lembra assim, senhores? Vamos aqui, ó. H2SO4, correto? Vamos lá. Qual que é a massa molar do hidrogênio? Ele tem massa molar de 1 grama por mol. Só que você tem quantos hidrogênios? 2. Então multiplica esse valor por 2. Bacana. Agora eu vou somar. Mais. Qual que é a massa molar do enxofre? 32 gramas por mol. Beleza. Como eu só tenho 1, não multiplico. Soma novamente. Mais. O do oxigênio é 16 gramas por mol. E eu tenho 4 oxigênios. Quando eu fizer todo esse somatório aqui, eu vou descobrir que a massa molar do ácido sulfúrico é de 98 gramas por mol, beleza? Então eu pego esse 98 gramas por mol e divido aqui no meu resultado. 98 gramas por mol, beleza? Dessa maneira, agora eu vou descobrir a concentração molar dessa minha solução. Se eu fizer essa divisão de 681,1 dividido por 98 gramas por mol, eu vou descobrir uma concentração de 6,95 mol por litro. Tudo bem? Então, olha, essa é a concentração inicial da solução estoque do meu ácido sulfúrico. Então, eu vou diluir e vou chegar até uma nova solução. Vamos lá utilizar a diluição, senhores? Aqui, vou utilizar esses giz aqui, ó. Concentração inicial vezes volume inicial é igual concentração final vezes volume final. Senhores, qual é a concentração inicial da sua solução estoque? Vamos lá? 6,95 mol por litro, molar. O volume dela você vai querer descobrir, né? Que é a partir da sua diluição. A concentração final da sua solução em que você quer chegar é de 1,39 mol por litro, 1,39 molar. E o volume final que você quer de solução, ele também informa na questão. Ele quer 1 litro. Vamos transformar isso daqui para 1000 ml. Lembrando que 1 litro é o equivalente a 1000 ml. Vamos lá, senhores. Se você pegar 1,39, multiplicar por 1000 e depois vir e dividir 6,95, você vai descobrir o volume da sua solução inicial. Esse volume da solução inicial vai ser igual a 200 ml. Beleza? Então, ó, você tem que sair da sua solução em estoque de 200 ml com essa concentração. Aí você vai diluir, vai colocar mais água até que a solução tenha um novo volume de 1000 ml. Aí você consegue chegar na sua nova solução. Perfeito? Muito simples, né? Bacana. Senhores,
Até daqui a pouco. Um grande abraço. Tchau!